Hoje a nossa aula, vocês vão ter o grande prazer de conhecer um dos matemáticos mais excepcionais que eu já conheci na minha vida, o professor Marcos Diniz. O professor Marcos Diniz, daqui a pouco vai estar chegando para falar com vocês sobre a SBPC, tá? Ele vai falar isso na parte final da aula. O professor Marcos Diniz é um cara, assim, em matemática, para mim, excepcional, uma excelente pessoa. Foi meu orientador de mestrado, tá? Em 2012, 13, ele que foi meu orientador de mestrado. Tive que ralar um bocado para acompanhar o ritmo do professor Marcos. O professor Marcos é uma das pessoas que pensaram neste projeto, no projeto Newton, tá? Então, uma das pessoas que está à frente do projeto, junto com a professora Taíde e o professor José Miguel, tá bom? Então, é um cara fora de sério mesmo, tá? Então, ele vai estar falando sobre a SBPC para vocês, tá bom? Outro aviso é sobre a lista, tá? Você tem uma lista para entregar, não tem? Sim ou não? Sim. Não vai ter prova essa semana, mas tem lista. Você tem que entregar a lista, tá? Se por acaso tu está tendo alguma dificuldade no Moodle, não está conseguindo acessar, não está conseguindo carregar o arquivo para enviar, uma das possibilidades pode ser que o arquivo que você esteja tentando carregar seja muito grande. Verifica direitinho o tamanho do arquivo e o tanto que a plataforma suporta, tá? Essa pode ser uma possibilidade, tá bom? Agora, se você está com problema de acesso mesmo, isso não é desculpa também para você enviar a lista. Tem um e-mail do projeto, você escreve para o e-mail do projeto dizendo que você não está conseguindo colocar na plataforma a sua resposta, então você envia para o e-mail do projeto, tá? Só que tem um prazo, não tem? Tem ou não tem um prazo? Você tem que cumprir esse prazo, inclusive pelo e-mail, tá bom? Diga. Como você vai resolver é uma opção sua, tá? Você pode, inclusive, ter um quadro na sua casa, escrever tudinho, tirar fotos e enviar. Você escolhe a sua forma de resolver, tá bom? O que não pode é você pegar do seu colega, tirar foto do caderno do colega e enviar, porque isso é detectável, tá? Diga. Copiar o enunciado? Eu não acho necessário. Identifica as questões, tá? Essa aqui é a resolução da questão tal, essa aqui é a resolução da questão tal, tá bom? Só isso? Tá? Tudo bem? Então, já sabem, sexta-feira nós não temos prova, mas você estuda, tá? Tira a sexta para você estudar, o sábado, domingo, para segunda você está pronto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, antes de nós iniciarmos a aula de hoje, a gente precisa finalizar a aula passada. Na aula passada, faltou nós falarmos de operações com funções, tá? Faltou fazer isso, tá? Eu quero fazer operações com funções. Suponha que você tenha uma função f, tá? Uma função f que vai de R em R. Eu vou colocar aqui de A em R. E esse A é subconjunto de R, tá? E você tem aqui uma função G que vai de B em R. Tá bom? E esse B também é subconjunto de R, tá? Eu quero saber como é que eu faço para definir isso aqui. A soma das duas funções, tá bom? Isso que eu quero saber como é que eu faço, tá? Para somar duas funções, você simplesmente pega a primeira função e soma com a segunda função. Só que essa soma só faz sentido ser feita se o domínio da f tiver alguma relação com o domínio da g, tá? Vamos pensar aqui, ó. Suponha que essa aqui é a reta real, tá bom? Suponha que esse intervalo aqui é o domínio da f, ok? E suponha que esse intervalo aqui é o domínio da g. Nota que esses dois domínios são conjuntos disjuntos. O que quer dizer conjuntos disjuntos? Que a interseção entre eles é o conjunto vazio.
tá? Então não tem uma interseção entre eles aqui. Então não faz sentido você fazer uma operação entre as duas funções, porque não tem pontos em comum no domínio, tá bom? Então o primeiro detalhe que tu tens que ver para tu fazeres as operações com as funções é que haja interseção entre os domínios. Tem que ter. Se não tiver, não faz sentido fazer a operação, tá? Então o domínio dessa função aqui, da f mais g, é o domínio da f em interseção com o domínio da g. Tem que ter uma interseção, tá? Se a interseção for diferente do vazio, então está definida essa soma, tá bom? Da mesma forma está definido a subtração, tá? Agora, e se eu quisesse fazer, esse aqui é a soma e subtração, tá? Vou colocar um menos aqui embaixo. Suponha agora que eu queira fazer o produto. O que seria f vezes g? O que seria essa função? Essa função seria a função f vezes a função g. Da mesma forma, isso só é possível, só faz sentido se o domínio dessa aqui for igual à interseção desses domínios e essa coisa for diferente do vazio, tá? Então, o domínio de f vezes g, ele é igual ao domínio de f, interseção com o domínio de g, e isso tem que ser diferente do vazio. Se for igual ao vazio, não existe essa multiplicação, tá bom? E se fosse o quociente? Se eu quisesse fazer f sobre g. Então, isso aqui é a f dividido pela g. O que você acha que eu tenho que tomar cuidado aí? Precisa a interseção também ser diferente do vazio? E o que mais? O g tem que ser diferente de 0, tá? Então, o domínio desse quociente, ele é a interseção do f com g e a g de x tem que ser diferente de 0. Tudo bem? Esses são os cuidados que você tem que tomar, tá? Então, só fazer um exemplo aqui. Então, suponha que você tenha uma função f, que é raiz de 7 menos x. E a função g, raiz de x menos 2. Suponha que você tenha essas duas funções, tá? E você quer fazer, a primeira coisa, tu queres fazer f mais g. Tu queres fazer isso. O que é essa soma? Tá bom? Isso que tu queres fazer. O primeiro passo que tu tens que fazer é, os domínios têm interseção? Primeira pergunta que tu tens que fazer, tá? Então vamos lá. Quem é o domínio da função f? Todos reais. Menor ou igual a 7. Quem é que tem que ser menor ou igual a 7? O x. Você concorda que se o x passar do 7, isso aqui vai dar negativo? Aí não vai ter raiz de número negativo, tá? Então essa função só está definida até o 7, tá bom? Então o domínio dessa aqui, domínio do f, vou colocar aqui e vou marcar aqui o 7. O 7 serve? Serve ou não? Serve, porque a raiz de 0 existe, certo? Então, 7 serve. E antes do 7 também serve. Então, tudo isso aqui serve. Então, esse aí é o domínio da f, tá? Quem seria o domínio da g? Olha, a g. Quem seria o domínio? Todos reais. X maior ou igual a 2, tá? Então, aqui, se aqui é o 7, eu coloco aqui o 2. O 2 serve? Serve. E tudo que for depois do 2 também serve. Tá bom? Agora, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a interseção entre isso, tá? Então, fazendo a interseção, aqui é domínio da f, interseção com domínio da g. Aqui é 2.
Aqui é 7. Depois do 7, vai servir? Vai servir? Não, tá? O 7 serve? Serve. Então, eu vou pintar aqui o 7. Antes do 7 até o 2, serve? Serve, aqui está nos 2, tá? Então, eu vou pintar isso aqui. O 2 serve? Serve, que o 2 está aqui e está aqui. Então, o 2 aqui serve, tá? Antes do 2, não serve, tá? Então, o domínio de f mais g é igual ao domínio de f, interseção com o domínio de g, e isso me deu um intervalo fechado de 2 a 7. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, se eu pedir para você, esboce o gráfico dessa função. Se o domínio é só isso, então você coloca o plano cartesiano. Aí tu tens que marcar aqui no plano cartesiano o 2. Aí você marca o 7. Pode ter gráfico depois do 7? Não. Pode ter gráfico antes do 2? Não. Ok? Então você já passa lá uma linhazinha só para você lembrar disso. Depois você apaga essa linha, tá? Você coloca essa linha de lápis só para você lembrar. E diz assim, olha, pequeno só tem gráfico aqui, tá? Não posso desenhar para lá e nem posso desenhar para cá. Entendeu? Tá bom? Você determinou a faixa onde existe gráfico, tá? Se tu me fizer um negócio desse, esse aqui que eu vou fazer agora não é o gráfico dessa função, tá? Mas se tu me fizer um negócio desse aqui, ó, já era. Por quê? Você acabou de mostrar para mim que você não sabe o que você está fazendo. Ok? Porque não existe nada depois do 7 e não existe nada antes do 2. Só pode ter gráfico dentro dessa faixa. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então é isso que você precisa fazer, tá? E se por acaso eu pedisse para você o seguinte, faz o quociente para mim entre f e g. A gente já sabe que o quociente é fazer isso aqui. Tá? Bem, se é fazer isso, como é que vai ficar? Quem é a f? Quem é a f? Raiz de 7 menos x. Quem é a g? Raiz de x menos o 2. Tá? Quem é o domínio dessa? Quem é o domínio? A gente viu que o domínio, quando você está fazendo a soma, o domínio deu esse intervalo aqui fechado. E o domínio dessa? O que é aberto? O 2, porque o 2 vai dar 0 aqui embaixo. E o que vai continuar fechado? O 7. Então, o domínio dessa aqui, o domínio da f sobre g é o 2 aberto e o 7 fechado. Ficou claro isso? Tá bom? Então, sempre toma muito cuidado. Vai com calma na hora de fazer as questões, tá? Então, você faz a interseção. Se não tem quociente na história, então serve todo mundo, tá? Se envolver o quociente, você tem que tomar esse cuidado a mais. Não pode dar 0 embaixo, tá? Muito bem. O que mais que a gente precisa fazer da aula passada? A gente precisa falar também da injetividade. Injetividade e sobrejetividade. De algumas funções. Por exemplo, essa aqui, h de x é igual a e mais e elevado a menos x sobre 2. Tá? Então, a gente vai fazer a injetividade e sobrejetividade dessa. Será que essa função é injetiva
ou sobrejetiva? Essa é a pergunta que a gente quer se fazer, tá? Como é que a gente verifica se uma função dessa é injetiva? Como é que faz? Você vai pegar um x1 e um x2 no domínio e vai verificar se as imagens deles são iguais. Se forem iguais, você supõe que as imagens são iguais, você tem que mostrar então que eles são iguais, tá? Então vamos lá, eu vou pegar h de x1 igual a um h de x2. Tá bom? São dois caras que estão no domínio dessa função, tá? Então vamos lá, h de x1, onde tem x eu coloco x1. Então vai ficar e de x1 mais e de menos x1. Isso tudo sobre 2 é igual a e de x2 mais e x2 menos x2. Isso tudo sobre 2. Olha, tem 2 aqui, tem 2 lá, eu posso simplesmente simplificar, tá? Então, eu já elimino esses caras, tá bom? Eu vou passar esse carinha para lá e vou passar esse carinha para cá, tá? Vai ficar assim, ó, e de x1, vou trazer esse cara, menos e de x2, isso é igual, vou passar esse aqui para lá. E esse aqui, ele é 1 sobre e de x2, concorda? O expoente está negativo e vai para baixo, tá? E esse aqui que está positivo passa negativo. Ele é menos 1 sobre e de x1. Tá bom? Tá? Só mudei de lado algumas parcelas aí. Agora, olha, faço o MMC aqui. Como são coisas estranhas, o MMC é o produto dos dois denominadores, tá? Então vai ficar assim, ó, e de x1 menos e de x2, isso é igual a esse produto aqui, e de x1 mais x2, isso dividido pelo e de x1, aliás, dividido pelo e de x2 dá e de x1, vezes 1 dá e de x1, menos esse dividido por esse cara dá e de x2, vezes 1 dá e de x2. Tá bom? Observa que eu tenho aqui agora, ó, e de x1 menos e de x2, e de x1 menos e de x2. Posso cancelar, tá? Que é esse cara aqui, você pode pensar assim, ó. Lembra que você tem aquela ideia de você multiplicar a cruzada? Tá? Ao invés de você fazer isso, você pode enxergar isso aqui que está sendo multiplicado por 1. Você pega esse cara que está multiplicando 1 e passa dividindo. Então, você pode cancelar os dois. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 1 é igual a 1 sobre e de x1 mais x2. Tudo bem? Tá? Agora, esse carinha aqui está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Vai ficar e de x1 mais x2, isso é igual a 1. Tá bom? Agora, tu tens aqui e elevado a x1 mais x2. O e é a base da função exponencial de base e. Né? Quando é que a função exponencial dá 1? Quando o expoente é 0. E esse é o único momento que acontece, certo? Então, a conclusão que você chega aqui, que x1 mais x2 tem que ser 0. O x1 tem que ser, com mais 1, aliás, x1 com mais x2 tem que dar 0. Então, você passa o x2 para o outro lado, vai ficar x1 é igual a menos o x2. O que significa isso? Alguém me diz o que significa isso? Que essa função não é injetora, tá? O que foi que nós fizemos? Nós pegamos h de x1 igual a h de x2, isso deu que x1 é igual a menos x2, certo? Deveria ter dado igual. Se desse igual, seria injetora, tá? Mas apareceu esse menos aqui. Conclusão, não é injetora, tá? Então, isso aqui implica que H não é injetora. Bem, ela não é injetora, mas isso aqui te dá mais alguma informação? Que ela é o quê?
Não, isso é muito óbvio, eu não quero isso. Para quem já tentar essa resposta, os colegas estão respondendo aqui na frente que ela não é bijetora. Sim, ela não é bijetora, tá? Eu quero saber outra informação da função. Que ela é ímpar. Não. Que ela é? Só existe duas possibilidades. Ela é par. Oh, maravilha. Olha lá. O que é que nós... A conclusão que nós chegamos. Presta atenção. Olha a conclusão que a gente chegou. Se você pega o x1, tá? Vou pegar aqui, suponha que esse aqui seja o x1. Tá bom? Suponha que esse ponto aqui seja a imagem do x1. Por essa função. Suponha. Tá? O que isso que a gente verificou está nos dizendo é que a imagem do x1 é igual à imagem do x2. Desde que o x2 tenha um sinal contrário do x1. Então, se esse é o x1, o x2 é o oposto a ele. Então, aqui está o x2. O que ele está dizendo para você é que quando você olhar para a imagem desse cara, vai dar a mesma coisa. Tudo bem? É uma função par. Tá? O que mais? Quer dizer a função par. Qual é a característica do gráfico de uma função par? Característica do gráfico de uma função par. É o quê? Simétrica com relação ao eixo y. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu vou desenhar aqui não é o gráfico da função, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se o gráfico da função desse lado for assim, do outro lado tem que ser assim, que é como se fosse um espelhamento. Se o gráfico da função for assim, então do outro gráfico tem que ser assim. Entende? Se o gráfico da função fosse assim, do outro lado tem que ser assim. Que é um espelhamento, tá? Isso que serve, por isso que nós estudamos o que é uma função par e o que é uma função ímpar, que é para quando você estiver construindo o gráfico, se ela for uma função par, então o que você desenhar de um lado é idêntico ao que você for desenhar do outro, só que refletido. Tudo bem? Tá? Então, essa função é uma função par, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, essa função... Essa função é par, tá? Vamos reescrever ela aqui. A função h, ela é ex mais e menos x sobre 2. Vamos enxergar uma coisa. Olhando só para isso aqui é uma função exponencial, concorda? Tá? Uma função exponencial. Função exponencial assume valores negativos? Não. Não assume valores negativos. Mas você concorda que isso aqui pode chegar muito perto do zero? Sim ou não? Muito perto do zero, tá? Esse cara aqui também é uma função exponencial. Vai assumir em algum momento valor negativo? Não. Mas você concorda que isso aqui também pode chegar muito perto do zero? Sim ou não? Pode chegar muito perto do zero. Vamos só lembrar como é o gráfico disto. O gráfico de uma função exponencial, ele é assim. Quem é esse cara aqui que ele passa? Quem é esse cara? Quem é? Bora, firme. Quem é esse cara? Quando x é zero, mas quem é o ponto? Qual é esse tamanho? 1. Fala com firmeza. É 1. Né? É 1. Eu pergunto, quem é esse cara? Aí uma, duas pessoas te respondem 1. Aí eu falo, quem é esse cara? 1. Aí fala mais firme. Né?
Então, esse cara aqui é 1. Tá bom? Isso acontece com a função exponencial, onde a base é maior que 1. Tá bom? Se a base estiver entre 0 e 1, como é que é o gráfico? Como é o gráfico? Se for assim, ela é crescente. E se for com base entre 0 e 1, é como? É decrescente. Vai passar por aqui também? Vai ou não? Vai. Então, isso aqui é assim, ó. Tá bom? Isso aqui cresce. Aqui, deixa eu tentar fazer mais bonitinho aqui. Tá bom? Então, essa aqui é o gráfico do E elevado a menos x. Tudo bem? Esse aqui é o gráfico do E elevado a menos x, esse aqui é o gráfico do EX. Tá? O que eu quero fazer aqui é pegar os dois e somar. Eu quero somar os dois. Tá bom? Então, vamos somar. Presta atenção. Vamos somar. Nesse ponto, que é na direção do 0, essa função assume 1. Essa função assume 1. 1 com mais 1. 1 com mais 1. 2. 2 dividido por 2. 1. Então, ela está no mesmo lugar. Tá? Vamos continuar para lá. Olha lá. Vou pegar essa direção aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui é a altura desse cara. Só que eu vou ter que somar com esse pedacinho. Tá? Quando eu somar com esse pedacinho, vai chegar mais ou menos aqui. Tá bom? Só que eu vou ter que fazer isso, dividir por 2. Quando eu dividir por 2, vai pegar por aqui assim. Tá? Então, o gráfico dessa função, que a gente vai construir com mais calma depois, vocês podem pensar como construir, o gráfico dela é mais ou menos assim. Tá? E o gráfico dessa aqui, se é isso aqui desse lado, do outro lado tem que ser uma coisa bem semelhante. Tá? Mais ou menos uma coisa assim. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa função. Eu te pergunto, se você olha só para isso, se você olha para esse gráfico, ou você olha para essa expressão, essa função é sobrejetora? Decide, olhando para cá ou olhando para lá. Essa função, ela pega números reais e leva em números reais. Tá bom? Esse aqui é o contradomínio. Só que essa função ela atinge o valor mínimo, que é esse valor. Ela não atinge ninguém para baixo. Entende? Se não pega ninguém para baixo, então ela não pode pegar todos os números reais. Se não pega todos os números reais, não pode ser sobrejetora. Deu para entender a ideia? Tá? Então, essa função não é injetora, não é sobrejetora. Beleza? Tá? Muito bem. E essa função a gente vai apresentar ela daqui a pouquinho para vocês. A outra função, que eu vou chamar de f, ela pega números reais, leva em números reais, fazendo a seguinte conta. Ela deixa eu diminuir isso aqui. Ela é f de x igual a exponencial de x menos e menos x sobre 2. Olha o pequeno detalhe, tá? Aqui nós temos uma soma. Aqui nós temos uma diferença, tá? Só esse sinal faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá. Você acha que essa função é injetora? Como é que a gente tem que fazer? O mesmo passo a passo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Qual é o passo a passo? Eu igualo e depois eu verifico se esses dois caras, se eles são iguais ou se eles são diferentes, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha, f de x1 igual a f de x2.
O que é f de x1? Onde tem x eu coloco x1, tá? Então vai ficar e x1 menos e menos x1 sobre 2. Isso é igual a e x2 menos e de menos x2 sobre 2. Tá bom? Assim como eu fiz agora há pouco, eu cancelei esse 2, vou continuar cancelando ele, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó, e de x1 menos 1 sobre e de x1. Isso aqui é isso, tá? Sempre que está negativo, você coloca em forma de fração, tá bom? Isso aqui é igual a e de x2 menos 1 sobre e de x2. Tá bom? Agora há pouco, o que foi que eu fiz? Eu juntei os caras, os que são fração e os caras que não são fração, tá? A ideia de fazer aqui não é essa. A ideia é fazer o seguinte, olha, eu vou passar esse carinha aqui, vou passar para cá, vai ficar e de x1 mais esse, e vou passar esse carinha aqui para lá. Vai ficar e de x2 mais 1 sobre e de x1. Tá bom? Fez isso. Agora eu vou somar aqui. Tá? Como é que se soma um número inteiro com uma fração? É só pegar o denominador e multiplicar pelo número inteiro, né? Não é isso que se faz? Então, da mesma forma, serve para números reais, tá? Então, você multiplica esse cara com esse, vai ficar e de x1 mais x2, mais 1 dividido por e de x2. Isso aqui é igual. Mesma coisa aqui, ó. E de x1 mais x2, mais 1 dividido por e de x1. Tá bom? Agora, nota que o que eu tenho aqui no numerador é igual ao que eu tenho aqui nesse numerador. Então, eu posso cancelar os dois, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre e de x2 é igual a 1 sobre e de x1. Tá bom? Agora, eu multiplico o cruzado. Vai ficar e de x1 é igual a e de x2. Olha, isso aqui é uma função exponencial, certo? Você já sabe da educação básica que a função exponencial é uma função injetora ou não? Função exponencial. Ela é injetora, ela é sempre crescente, tá? Então, ela é injetora. Se eu estou te dizendo que esse cara é igual a esse, o que eu posso dizer sobre os expoentes? Eles têm que ser iguais, tá? E isso é porque a função exponencial é injetora. Então, como a função exponencial é injetora, segue que esse carinha, o x1 tem que ser igual ao x2. Obrigado. Ok? Ficou claro? Então, o x1 tem que ser igual ao x2. Se o x1 tem que ser igual ao x2 e eu iniciei que f de x1 é igual a f de x2, qual é a conclusão que a gente chega? Que a função é injetora. Tá bom? Ela é injetora. Beleza? Muito bem. Então, essas duas funções que eu acabei de apresentar para vocês são as funções da aula de hoje. O nome delas é seno hiperbólico de x. O seno hiperbólico de x, ele é isso aqui. E essa outra é o cosseno hiperbólico de x. E o cosseno hiperbólico de x é essa aqui. Beleza? Essa é a função seno hiperbólico de x e essa é a função cosseno hiperbólico de x, que eu estou apresentando agora para vocês, tá? Então, vamos lá, continuando.
Então, função exponencial você já sabe. O que é uma função exponencial? É aquela que pega números reais e leva também em números reais. É uma função que é injetora, ela pode ser sempre crescente ou ela pode ser sempre decrescente. Isso vai depender da base da exponencial, tá bom? Qual é a base que você está utilizando? Se essa base for um número que seja maior do que 1, então ela é sempre crescente. Se tiver entre 0 e 1, então ela é decrescente. Tá? Então, essas são as características dela. Esses são os gráficos da função exponencial. Tá? O primeiro, a base é maior que 1, e o segundo está entre 0 e 1. Tá bom? Todas essas informações nós usamos agora há pouco para descrever as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá bom? Essas são as propriedades básicas que tu tens lá das propriedades de potência. Todas elas valem aqui, são mantidas. Só para você relembrar. E vamos pensar, então, nos gráficos dessas. Nesses gráficos, como seriam? Vamos construir esses gráficos. A função f de x igual a 1 mais a exponencial de menos x. Olha para cá. Me diz uma coisa, como seria o gráfico dessa função? Alguém consegue imaginar? Vamos esquecer isso, olhar só para esse cara. Como é o gráfico disso? Ah, decrescente, tá. Então é uma função exponencial que é decrescente, passa pelo eixo y, cortando onde? No 1, tá? O que é que esse cara está fazendo aqui? O que é que esse cara faz? Um deslocamento horizontal ou vertical? Vertical. Deu para entender? Então, o gráfico dessa função, como é que eu faço? Então, vou fazer aqui, ó. Então, olhando só para essa, seria isso, e ela vai se aproximar muito do zero, certo? E ela passa aqui pelo 1, tá bom? Como eu estou somando uma unidade, eu estou fazendo aquele deslocamento no gráfico, um deslocamento vertical, tá? Então, não vai passar mais pelo 1 agora, vai passar por onde? Vai passar pelo 2. Eu sei que vai passar pelo 2. Aqui, ela se aproximava do eixo x. Essa próxima vai se aproximar de onde? De quem? Do 1. Então, você traça aqui uma linha imaginária. Tá bom? Essa linha aqui está no 1. E o seu novo gráfico agora, ele é isso aqui assim, ó. Deu para entender? Tá? Diga. Tá, o colega está pedindo para repetir. Olha só, o que é que você faz? Vamos só para o que nós já conhecemos, que é essa função exponencial aqui. Tá bom? Essa função exponencial, quando ela está escrita dessa forma, você tem que enxergar que é 1 sobre e elevado a x, certo? Você tem que enxergar dessa forma. O e é aquele número irracional, 2,7 alguma coisa, tá? Então, você está pegando 1 e está dividindo por 2,7 alguma coisa. Então, esse número é um número que está entre 0 e 1, tá bom? Então, você está falando de uma função exponencial, onde a base é um número maior que 0 e menor que 1. Então, é uma função exponencial que é decrescente, tá? Toda função exponencial, ela tem que passar pelo 1, tá bom? Então, esse gráfico amarelo aqui, ele é e elevado a menos x, beleza? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou somando uma unidade. Somar uma unidade no gráfico é fazer um deslocamento vertical no gráfico. Não há deformações do gráfico. Eu só desloco ele para cima, tá? Então, eu desloco ele uma unidade. Então, se esse gráfico antes ele se aproximava do eixo x, agora eu tenho que deslocar uma unidade para cima. Então, ao invés dele se aproximar do eixo x, ele vai se aproximar desse eixo que é y igual a 1. Tá? O eixo x, lembra que o eixo x é y igual a 0. Tá?
E esse aqui é y igual a 1. Então, agora o gráfico tem que se aproximar desse eixo, tá bom? Antes de passar pelo 1, agora tem que deslocar uma unidade para cima e passa pelo 2. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos fazer o item 2. O item 2 é g de x. G de x é igual a menos exponencial de menos x. Tá? Vamos tentar entender como esboçar o gráfico dessa função. Vamos colocar aqui. Olha, esquece esse sinal por enquanto, tá? Lembra que na aula passada nós fizemos as deformações dos gráficos? A gente somava uma unidade, subtraía, multiplicava e a gente percebia o que ia acontecendo com o gráfico. Hoje a gente está fazendo isso, só que com a exponencial, tá? Então, ó, se você esquece esse sinal de negativo, você já sabe que o gráfico é isso aqui. E passa aqui pelo 1, tá bom? Isso aqui é exponencial de menos x. Ficou claro? Tá? Agora, foi colocado um sinal de negativo aqui. O que isso vai interferir no gráfico? Ele vai inverter o gráfico. O gráfico não é sempre positivo? Agora ele vai ficar sempre negativo. Então, ele está rebatendo com relação ao eixo x. Tá? Então, está fazendo uma reflexão aqui. Então, ao invés de passar pelo 1, agora ele passa pelo menos 1. Agora, ele se aproximava do zero por cima. Agora, ele vai se aproximar de zero por baixo. Ok? Antes, ele ia para mais infinito. Agora, ele vai para menos infinito. Ficou claro? Tá? Então, esse gráfico aqui é o gráfico do menos e elevado a menos x. Tudo bem? Tá? Vamos para o próximo. O 4 eu vou deixar vocês pensarem. O 4. Vamos para o 3. 3 m de x é igual a 3 menos 2 elevado a x. Vamos lá. 3 menos 2 elevado a x. Suponha que não tenha o 3. Suponha que não tenha o menos. Tá bom? Então, você não tem isso. Isso é exponencial de base 2. Tá? Como é o gráfico disso? Crescente. Passa por onde? Passa por onde? Passa pelo 1. Tá? Então, seria um gráfico assim. Ó. Então, passaria aqui pelo 1. E esse é 2 elevado a x. Tá bom? Agora, acrescenta o menos. O que é que o menos faz? Ele reflete com relação ao eixo x. Então, o gráfico agora tem que passar por esse ponto. Antes ele se aproximava de zero por cima, agora ele se aproxima de zero por baixo. Então, uma coisa assim. Antes ele ia para mais infinito, agora ele vai para menos infinito. Ficou claro? Tá? Esse aqui agora é menos 2 elevado a x. Tá bom? Não enxergue esse menos como sendo isso aqui. Não é isso. Tá? Você tem que enxergar esse menos estando fora da potência. Tudo bem? Agora, mas o gráfico não é só isso. Eu tenho que agora fazer o quê? Acrescentar 3 unidades. Tá bom? Antes passava pelo menos 1. Agora passa por onde? Passa por onde?
Pelo 2, né? Tem que subir 3 unidades. Isso aqui é deslocamento vertical, tá? Então, sobe 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, vou marcar aqui o 2 bem aqui. Antes ele está se aproximando aqui do 0. Agora ele vai ter que se aproximar de quem? Do 3. Então, eu marco lá quem seria o 3. Tá bom? Eu passo aqui uma linha imaginária na direção do 3. Tá? E agora, antes de passar pelo menos 1, agora passa por aqui. Então, tem que ser uma coisa assim, né? Certo? Tá bom? Esse é o gráfico dele agora. Tá? Então, essa função aqui é 3 menos 2 elevado a x. Ficou claro como é que constrói esses gráficos? Então, se você tem a habilidade de olhar para uma coisa dessa e já conseguir enxergar o gráfico, você faz direto. Já diz que é um gráfico. Agora, se você precisa fazer esse passo a passo da construção, faça o passo a passo da construção, para você ter certeza do que você precisa fazer. Tudo bem? Tá? Vamos para a função logarítmica, tá? Lembrando, o nosso intuito aqui no Projeto Newton não é te explicar tudo o que é uma função exponencial, tudo o que é uma função logarítmica. Essas coisas todas já deveriam ter sido definidas para você, ou você, depois do alô, 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 papai, entre esse período e a aula de hoje, você deveria ter visto isso tudo. Tá bom? Se você não viu, tá? Então, essa é a notícia. Então, vamos lá. Função logarítmica. Então, o que é que a função logarítmica faz? Ela vai pegar um número real, só que ela não pode pegar qualquer número real, tá? Esse número real, ele tem que ser positivo, ok? Se eu te digo que ele tem que ser positivo, você já cancela todos os números negativos, tá bom? Então, você não pode pegar números negativos para pensar em logaritmo. Você tem que esquecer os negativos. E você tem que esquecer também o 0, tá? Esquece o 0. Então, são os números estritamente positivos. Esses são os números que fazem parte do domínio da função logarítmica. Então, o logaritmo ele é definido dessa forma. Nota que eu tenho ali a base do logaritmo, que é aquele azinho lá. Nota a base dele, a base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Isso não parece semelhante à exponencial? Sim ou não? Não é isso que diz a exponencial? Vamos escrever isso aqui. Tá, vamos escrever isso aqui. Ó. Olha o que é que nós temos lá. Nós vamos ter que o logaritmo ele vai ser log de x na base a. A condição disso é que quando você pegar a base e elevar ao resultado, tem que dar esse cara aqui. Tá? Tem que acontecer isso. Mas nota que quando nós definimos a função exponencial, nós precisamos que essa base seja maior do que 0 e diferente do 1. Tudo bem? Por isso que é natural você, quando define o logaritmo, pensar na mesma coisa, tá? Esse a tem que ser maior do que 0 e diferente do 1, tá bom? Porque tu queres fazer essa potência, tá? Então, o logaritmo é isso, desde que funcione isso. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, o que é que difere um logaritmo do outro? Primeiro, só fazendo uma relação entre as propriedades. Na propriedade de potência, lá para exponencial, se você tem produto de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Para o logaritmo, se você tiver um produto ali dentro do logaritmo, você transforma isso em 2 logaritmos, você soma, tá? Essas são as propriedades que estão relacionadas. Se você faz um quociente entre potências, existe alguma coisa no logaritmo que se assemelha? Sim, você pode ter um quociente lá dentro do logaritmo que você transforma isso numa diferença, tá? E se você tem potência de potência, o que é que você faz? No logaritmo, você pega o expoente e joga para frente do logaritmo, tá bom? E tem uma propriedade interessante do logaritmo que é chamada de mudança de base, tá? Essa mudança de base a gente vai fazer alguns exercícios para você perceber como funciona, tá bom?
E essa base aí do logaritmo, se por acaso for o número e, aí você muda o nome do logaritmo. Você chama de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, tá? Então, os gráficos da função logaritmo, se a base for um número maior do que 1, então a função ela é crescente. Se for um número entre 0 e 1, ela é decrescente. Observa que só tem gráfico do lado direito. Só tem gráfico ali no primeiro e no quarto quadrante. Por quê? Por quê? Oi? A restrição do logaritmo. Que restrição? Por causa do domínio do logaritmo, tá bom? Como o domínio do logaritmo só está definido para números positivos, então os números positivos estão ali do lado direito. Então só tem gráfico naquela região. Não pode ter gráfico antes. Quando você acha que pode ter gráfico antes no logaritmo? Se eu estiver fazendo alterações na função. Que tipo de alterações? Se eu fizer deslocamentos, tá? Tipo, se eu fizer deslocamentos horizontais, aí vai acontecer. Se eu aplicar módulo, vai acontecer. Tá? Chegou o homem, já podemos iniciar? Tá bom? Então, a gente continua isso na segunda-feira. E deixa eu apresentar para você essa pessoa mais que especial, o professor Marcos Diniz. Para mim é Marquinho, tá? Mas o professor Marcos Diniz é uma pessoa muito especial na minha vida, um matemático excepcional, excepcional mesmo. Foi ele que me trouxe aqui para o Projeto Newton em 2013. Tá? Aí 2013 já faz tempo, né? Pois é. Em 2013, o professor Marcos me convidou para vir ao Projeto Newton e fui monitor aqui no Projeto Newton. Trabalhei igual como os garotos trabalham aqui, em 2013. E quando foi há 2 anos atrás, na verdade há 3 anos atrás, o professor Marcos Diniz falou assim, ei, vai dar aula lá. Eu falei, poxa, professor, estou sem tempo. Tipo assim, esse tipo de convite não é convite, entendeu? É intimação. E é um convite muito prazeroso, né? Aí eu falei para o professor Marcos que no outro ano daria para eu me organizar e vir. Tá? Então, desde há 2 anos atrás, já estou aqui no projeto como professor. E esse camarada aqui é um dos camaradas que são responsáveis pela formação. Pelo que eu entendo de matemática hoje, uma grande porcentagem é devido ao professor Marcos. Obrigado, professor Marcos. Com vocês, professor Marcos Diniz. Bom dia, gente. Bom dia. Bem, queria começar agradecendo as palavras do professor Raimundo. Queria dizer também que ele foi uma pessoa muito especial na minha própria vida acadêmica. Né? A gente teve a oportunidade de tentar trabalhar com o professor Raimundo quando ele era aluno da graduação, como vocês, ainda, e depois no mestrado, onde ele foi um excelente aluno no mestrado aqui em matemática. Né? Eu tive a honra de orientá-lo no mestrado. Depois ele seguiu para fazer o doutorado fora e se tornou esse excelente professor que vocês têm hoje. Né? Dizer para ele que o convite, quando eu fiz o convite para ele, né, ele foi muito por conhecer a qualidade técnica, porque o Projeto Newton ele merece os melhores professores que nós temos, e o professor Raimundo é um desses professores com excelência de qualidade, de didática. Então, dizer que eu fico muito feliz de ter conhecido o professor Raimundo e estar aqui de novo, tá bom? Queria dizer também que toda vez que eu venho aqui no Projeto Newton de novo, eu fico emocionado, estou um pouco emocionado de ver a sala toda cheia. Né? A gente começou o Projeto Newton já há algum tempo e eu tive o prazer de ser o primeiro professor do Projeto Newton de Cálculo 1, então, hoje vendo vocês todos aqui sendo recebidos por essa estrutura do Projeto Newton, né? Que é uma estrutura que é onde a gente apresenta. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de apresentar na Argentina, numa reunião de universidades do Mercosul, e na hora que eu apresentei o Projeto Newton, eles ficaram embevecidos, quer dizer, poxa vida, né? Vocês têm isso? Eles disseram assim, vocês têm isso no Brasil?
Eu disse, não, mas não pensem que é em todo lugar no Brasil, não. Não é, não. Isso é lá na UFPA. É na UFPA que tem. Né? Então, para vocês terem ideia de como ele é bem recebido quando você mostra em qualquer instância. Então, aproveitem ao máximo que vocês puderem essa chance. Né? Vocês estão fazendo, com certeza, outras disciplinas, em outros sistemas, e vocês vão ver que, infelizmente, na universidade não consegue dar esse tipo de coisa em todas as disciplinas. Mas no Newton vocês têm. Então aproveitem o máximo que vocês puderem, explorem o professor Raimundo, explorem os monitores, vão lá, tirem, quando o monitor já estiver de saco cheio, não, estou com dúvida, não, eu tenho mais dúvida ainda, e aproveitem o máximo que vocês puderem, tá bom? Dito isso, que é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu vim aqui falar de outra coisa para vocês, que não é o Projeto Newton. Eles já sabem do que eu vou falar já, né? Não tem ideia. Os professores, Raimundo, vocês chegaram a comentar alguma coisa do assunto? Não. SBPC? Só falei que... Opa! Só falou que eu ia explicar. Eu só falei que você iria explicar para eles. Ótimo. Então, tá bom. Então, é totalmente surpresa. Então, eu venho falar hoje para vocês de outra coisa importantíssima, com I agudo, muitos Is agudos. Chama-se Reunião Anual da SBPC. Vocês já ouviram falar na SBPC, na reunião anual? Quem já ouviu falar da reunião anual da SBPC? Levanta o braço, não é o dedinho, não, que o dedinho daqui a gente não vê. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou falar para vocês rapidamente o que é a SBPC, o que significa a SBPC. A SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Que diacho de sociedade é essa? É a principal sociedade científica do Brasil. Eu arrisco dizer, de toda a América Latina. Quem é associado da SBPC? Professores, estudantes, pessoas da sociedade. Vocês podem se associar agora mesmo na SBPC. Se quiserem, basta entrar lá no site da SBPC e se tornar um associado da maior sociedade brasileira para o progresso da ciência. Né? Eu já sou associado, estimulo todos a se associarem. Mas eu não vim falar só da SBPC, que é a maior sociedade brasileira para o progresso da ciência, mas eu vim falar do maior evento da SBPC, que é a reunião anual da SBPC. A reunião anual é um evento, como o nome diz, que ocorre anualmente, né, que essa sociedade promove e é o maior encontro científico não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Quem gostaria de ir para um encontro desses, passar uma semana no encontro desses? Ou melhor, quem não gostaria, como estudante universitário, de ir para um encontro desse? Pois é sobre esse encontro que eu venho falar para vocês, e com uma notícia maravilhosa, né, acerca desse encontro, porque eu, por exemplo, quando fui aluno da graduação, não tive oportunidade de ir para nenhum desses encontros, é caro, era tudo longe, não dava, era grana difícil, não dava. Então, vamos à novidade principal, podemos começar? Então, é sobre a reunião anual da SBPC, que se dará, é a 76ª reunião anual, que vai se dar de 7 a 13 de julho, num lugar que finalmente todos vocês poderão participar. Todos poderão participar. Depois de quase 20 anos, a SBPC, a reunião anual da SBPC, volta a ser em Belém do Pará. Então nós teremos, nesse ano, a SBPC de 7 a 13 de julho de 2024. Vou dizer para vocês logo, para um aluno universitário é imperdível. Vocês não podem perder. Ah, mas é porque eu queria ir para Mosqueiro. Vai depois da SBPC. Vai depois, que vai ter 14, 15, 16. Até porque vai ter aula, o calendário acadêmico, eu não sei se vocês já viram o calendário acadêmico de vocês, termina quando? Dia 15 de julho. Então, nada de férias até lá. Mas eu vou dizer para vocês, mesmo se estivessem de férias, vocês deveriam pegar um ônibus, se pudessem, e ir para a reunião anual lá no Paraná.
Não estando, sendo aqui em Belém, mais chance ainda. E vocês vão entender por que eu estou dizendo que é imperdível. Vocês já vão entender, não é só para acreditar no professor Marcos, não. Vocês vão entender por que ele é imperdível. Vocês não podem perder, não percam essa chance. Então, vamos voltar para lá. A nossa reunião anual... desculpa, eu estou aqui com o passador. Ela tem esse tema, que nos é muito caro, foi proposto por a gente aqui em Belém, pela comissão local da SBPC, Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Todo ano tem um tema, a reunião anual. E o tema que nós propusemos é esse, né? E foi imediatamente aceita pela SBPC Nacional, foi aprovado em âmbito nacional, e nós entendemos que ele dialoga muito bem com a nossa realidade amazônica. Né? Não se iludam com relação à reunião anual, eu vou falar daqui a pouco, ele é um evento científico, mas muito mais do que isso, ele é um evento político. Né? E sendo um evento político, no sentido político bom, não é político partidário, é político amplo, de definições de políticas para o Brasil, um evento aqui na Amazônia, nós temos que falar sobre nossas questões principais da Amazônia. Por isso aí, novo contrato social com a natureza, isso aí dialoga com a nossa realidade amazônica, sem nenhuma dúvida. Vamos passar. Bem, essa apresentação de slide é meio grande, então algumas coisas eu vou passar rápido, porque eu quero me deter naquilo que é mais legal para vocês e o que vocês mais têm interesse, tá bom? Então eu vou passar, observem, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela foi criada em 1948, se ela foi criada em 1948 e nós estamos em 2024, quantos anos tem a sociedade? Vai, galera de exatas, vamos embora. Bora, quantos anos tem? 76 anos, né? Se tem 76 anos e essa é a 76ª reunião anual, significa o quê? Que não furou nenhum ano, nem na ditadura militar, nem na pandemia. Todo ano teve reunião anual, tá? Então, elas são sempre em julho, é uma tradição, por isso que não podia mover de julho. A única coisa é que todo ano geralmente é no final de julho. E o que nós conseguimos aqui foi convencer a Nacional de puxar para o início de julho. Porque o mês de julho a gente gosta de dar uma curtida nas praias também. São as nossas férias importantes. É porque lá para o sul, as férias importantes não são as de julho. São as de dezembro e janeiro. Julho lá está frio. Então, se eles tiverem que ficar trabalhando, tudo bem. Para a gente é o contrário, né? Então, a gente conseguiu antecipar para o início de julho, eles aceitaram, então 7-13. Tá bom? Está aí o site oficial. Aí uma observação que eu vou passar bem rápida. 75 anos de reuniões anuais. Quantas reuniões na região norte? Né? 4. Vamos lá, isso dá quanto por cento? Bora, pessoal de exatas, bora. 4 reuniões e 75, dá mais ou menos quanto por cento? 5%, né? 5% das reuniões na região norte. O que vocês acham disso? É bem equitativa, né, a distribuição? Não, não é. Mas a gente entende todo o processo que teve, a gente sabe, não se conforma, mas a gente sabe que a gente tem dificuldade, e isso significa que para os nossos alunos participarem da reunião anual, é mais difícil do que os alunos do eixo sul-sudeste, onde tem a maioria das reuniões anuais. Pelo menos foi assim no histórico, a gente está brigando para que hoje em dia não seja mais assim. Né? Mas, de qualquer jeito, se a gente voltar aqui um pouquinho, vocês vão ver que a última aqui no Pará foi essa em 2007, né? Ou seja, já faz quase 20 anos, 17 anos. Né? A última na Amazônia foi em 2014 no Acre, ou seja, faz 10 anos aqui no norte do Pará, no norte do Brasil. Tá bom? Essa reunião, a 35ª, foi uma reunião histórica aqui em Belém do Pará, em 1983. Foi a primeira reunião que, vamos dizer assim, que pautou na agenda nacional de forma escrachada e séria a necessidade de a gente estudar a Amazônia. Né? Então, foi um marco na história da SBPC. Vamos passar que a coisa mais interessante ainda vai vir. Tá? Isso aqui é sobre a SBPC que teve no Paraná, tá bom? O que a gente fez? Em julho passado, teve no Paraná, a equipe da universidade, como já tínhamos sido escolhidos para sediar a próxima, a gente foi para lá para ver a montagem da SBPC, para ter noção da dimensão de tudo e como fazer. Vocês vão ver várias imagens aqui, e teve esse tema aí, Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido. Então, as informações gerais, né, de 7 a 13 de julho, onde será?
na maior universidade da Amazônia, uma das maiores do Brasil, na UFPA. Então, será no campus básico da UFPA, todas no campus básico, toda atividade no campus básico, exceção desse auditório que será utilizado também. Né? E também as atividades culturais serão no nosso maravilhoso Teatro da Paz. Tá bom? Vamos prosseguir. Aqui tem os sites que é muito importante, particularmente o nosso site, o site local, tá bom? É muito fácil de decorar, ó, sbpc.fpa.br. Bem fácil, bem fácil. SBPC, deu para decorar? Então repita, vai lá. sbpc.fpa.br. Bem facinho. Tá? Você pode entrar, né, lá tem link, inclusive, para você se inscrever. Ah, vai ser caro para eu me inscrever num evento desse? Vocês verão se vai ser caro ou não. Vocês que vão me dizer se é caro ou não. Tá? Então, algumas informações breves. Essas reuniões marcam toda a história política e social da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Nessa reunião são discutidas, é discutido o futuro da ciência e tecnologia do Brasil. E nós estamos no ITEC, Instituto de Tecnologia. Então, vocês têm algo a dizer sobre isso. Os institutos de tecnologia têm algo a dizer sobre isso. E vocês vão estar vendo lá inovações tecnológicas, vocês vão estar vendo avanços de ciência, vocês vão estar vendo as pessoas discutirem ciência, tecnologia, mas não só ciência, vocês vão ver que a ciência, tecnologia, arte, cultura, nossa sociedade, a nossa região amazônica, porque a nossa discussão não pode ser simplesmente aqui na Amazônia, em cima de tecnologia por tecnologia. Nós temos que pensar nas condições sociais em que os nossos habitantes vivem. Então, a gente tem que forçar esse tipo de discussão aqui. Nós, amazônidas, temos o que dizer sobre a Amazônia e as pessoas não podem projetar nada, né, para a ciência, pelo menos na nossa região, sem ouvir o que nós temos a dizer. Então, a gente tem que participar. Entendeu? Então, vamos lá. Quantas pessoas vêm aqui? Deverão vir aqui entre 20 mil e 40 mil pessoas nos 7 dias de SBPC. Particularmente nos 6 dias, porque o primeiro é só abertura no Teatro da Paz, não tem aqui. Mas nos 6 dias devem vir entre 20 mil. Quantas pessoas se inscrevem? Uma pena, se vem 20, 40 mil, podia ter 40 mil inscritos, né? Mas geralmente se inscreve de 10 a 12 mil. Tá? Quem é o público? Estudantes, professores, pesquisadores, pessoas da sociedade civil, nossos estudantes da rede básica. Nós queremos trazer para cá 20 mil estudantes do ensino básico. 20 mil crianças e jovens para viver tecnologia. Espero contar com a ajuda de vocês e que vocês tragam crianças também. E nos ajudem aqui, vocês vão ver como é que vocês podem ajudar. Né? Observem, vocês vieram agora da escola, a maioria daqui da escola pública, e a gente sabe da dificuldade que nós temos de oferecer para os nossos alunos da escola pública chances de ver grandes apresentações, feiras de ciências, novidades. Então, a gente tem mais é que conseguir trazer os alunos para cá. Eu estou aqui também como coordenador da SBPC Jovem, que é o que eu vou mostrar já já para vocês. Né? E o sonho, eu só entrei nesse imenso trabalho para poder trazer nossas crianças e jovens para ver ciência e tecnologia, para inspirá-las, para que um dia elas estejam aí na cadeira que vocês estão. Né? Trazidas pelo um interesse pela ciência, pela educação. Né? E eu espero que vocês nos ajudem a realizar esse sonho. Vamos lá. Aí, primeira linha, por favor, leiam comigo. As atividades do evento, exceto para o caso de submissão de trabalhos ou participação em oficinas e minicursos, são de acesso livre e gratuito. Ah, mas e a inscrição? A inscrição é gratuita. É grátis para você se inscrever. A não ser que você queira ganhar brinde, quero ganhar sacolinha, porque aí também, para 20 mil pessoas, não dá para distribuir tudo de graça, né? Mas é assim, você tem uma modalidade que a inscrição é gratuita, você pode participar, você vai ganhar seu crachá, né? Vai ganhar seu comprovante virtual de participação, os alunos todos podem fazer, e pronto. Ah, mas eu quero ganhar a sacolinha que a SBPC Nacional vai dar, né? Que é legal você ter uma sacolinha do evento, SBPC, o bloquinho de notas, tudo. Aí tem uma modalidade que é paga. Aí você paga lá uma taxa de inscrição e você vai receber no dia. Entendeu? Mas só para vir visitar, toda a comunidade pode vir visitar o que vocês vão ver aqui gratuitamente. Então, além de vocês virem, vocês devem trazer pai, mãe,
irmão, todo mundo que se interessar. Vamos lá. Quais as áreas do conhecimento que são abrangidas? Todas as áreas do conhecimento, né? Da filosofia à matemática, das ciências da vida às artes. Todas as ciências são envolvidas na SBPC. Agora, o que é a SBPC? É uma apresentação de trabalhos científicos também, mas não só. Vocês vão ver que o principal não é a exposição de trabalhos científicos, não é essa pegada, porque não é um evento científico usual, tradicional, né? Então, olha aqui na última frase. Além das atividades comuns a eventos científicos, quais são as atividades que geralmente tem nos eventos científicos? Vocês vão conhecer à medida que forem se tornando pesquisadores, cientistas ou profissionais da área, né? Engenheiros. Geralmente tem conferências, mesa redonda, minicursos, painéis de exposições de pôsteres, etc. Mas na SBPC é diferente, tem isso e muito mais, que é o que nós vamos começar a ver agora. Tá bom? Agora eu vou me demorar um pouquinho mais, porque isso aqui é a parte mais interessante, eu acho, para vocês. É a SBPC Jovem, da qual eu sou um dos coordenadores, junto com a professora Maria Taíde. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês, principalmente a SBPC Jovem. O que é a SBPC Jovem? A SBPC Jovem é o setor da SBPC que tem o objetivo de trazer nossas crianças e jovens para vir dialogar ciência e ver ciência. Tá? Então, no que é que ela consiste? Né? Tá aí, já está dito, para trazer os alunos do ensino básico. Ela foi criada em 1993, não tem desde o início, tem só 31 anos. E dentro da SBPC tem os parceiros históricos, como a Agência Espacial Brasileira, a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Nós vamos trazer os museus de ciência para cá para dentro. Nós vamos trazer as feiras, as feiras de ciência. Nós estamos articulando para trazer também o pessoal das Olimpíadas diversas no Brasil. Bem, agora eu vou começar a mostrar, vai ficar menos chato, tá bom? Que eu vou começar a mostrar umas imagens para vocês, né? Não é só texto. Isso aí são as imagens da SBPC Jovem, é só a tenda da SBPC Jovem. Olha, tenham ideia do tamanho dessa tenda, tá bom? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma árvore, tá bom? Né? É maior que um ser humano, tá? Só para vocês terem uma ideia da tenda. Não é uma tendinha, tá? É um tendão. Entendeu? Então, essa é a tenda só da SBPC Jovem. A SBPC Jovem é uma das coisas que tem na reunião anual. Tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês, isso é um vídeo da parte de dentro da tenda da SBPC Jovem. Isso aí ela estava sendo montada ainda. Como eu disse, o pessoal da universidade foi antes para acompanhar a montagem. Então, vocês vão ver, ela não está em ação ainda, estão montando, tá bom? Vamos apertar no play, para vocês terem uma ideia do que é. Só a SBPC Jovem, por enquanto, tá bom? Onde vão transitar crianças, jovens. Aí está vazio porque estão montando. Ali tem uma área gamer. Essa área aqui é a área de robótica, essa aqui. Onde ficam as apresentações de robótica. À esquerda está a área gamer, onde estavam os videogames. Vocês imaginam que essa área de robótica e videogame, né? Dá uma concentração violenta da galera que não quer sair dali, né? Poder jogar videogame de graça. Então, essa seção toda, essa área que aparece aí, é a área das feiras de ciências e trabalhos escolares. Claro, na SBPC vão apresentar pesquisadores, mas não pense que são só pesquisadores sênior. Não. Nós temos pesquisadores desde 6 anos de idade apresentando. Os garotos que começam o trabalho de pesquisa com 6 anos, no Clube de Ciência, 8 anos, 12 anos, 15, 20, 40, pesquisadores de 60 anos apresentando. É todo mundo junto e misturado. Então, aqui os trabalhos escolares, eu acho que vale a pena a gente ver um pouquinho mais desse vídeo, para vocês terem uma ideia da dimensão, tá bom? Isso aí foi antes da abertura, tá? Por isso que está meio... né? Aqui aparecem os trabalhos. Eu não sei o que acontece se eu botar o visor, aparece, né? Essa área aqui que eu vou... é de trabalhos, se eu não me engano, de instituições parceiras lá da UFPR, aqui e aqui também, ou não? Não, minto. Esse aqui eu acho que é de projetos da UFPR, projetos e pesquisa da UFPR. Bem aqui vai aparecer para vocês os estandes do Circo da Ciência, que aí é a Associação de Museus, que vem... Olha, gente, eu só preciso dizer para os que são alunos, a gente precisa falar rapidamente, porque a programação da SBPC vai ter influência na avaliação de vocês no Projeto Newton. Tá bom? Então, é só para
Tem uma informação importante para dar para vocês também nesse aspecto, tá? Pelo amor de Deus, não vão embora, senão vocês não vão saber nada. Então, esses estandes aqui são do Circo da Ciência, o pessoal das associações dos museus, que vem trazer experiências para mostrar para as crianças. Isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Tá fácil. É um planetário, né? Ah, tem um planetário dentro da tenda? Não, tem 2, porque aqui é outro planetário. Não, tem 3, porque tinha um terceiro dentro da tenda. Só planetário. Tinha planetário fora também. Tinha planetário na Expotec, que é outra tenda que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês vão enxergando e imaginando o que são as nossas crianças tendo oportunidade de ver tudo isso. Nós não podemos deixar de trazer nossas crianças. Quem tem irmão, quem tem sobrinho, quem tem primo, não deixe de trazer. Porque é muito difícil a gente ver isso. E vai estar na nossa casa. E nós vamos fazer a reunião anual mais bonita que já houve no Brasil. Vem para o norte que a gente é forte. Entendeu? Então, aquilo ali, eu acho que é outro. Não sei se é ali que ia sair outro. Bem, vocês já tiveram... Isso é uma parte da tenda. Pra vocês terem noção, tá bom? Vamos passar. Tem coisa para mostrar para vocês. Mas, então, em cada stand desses, tem 4, 5, 6 apresentações de trabalhos científicos com gente para conversar com você, para você assistir, interagir. Eu estou falando das crianças pequenas, mas é claro que é interessante para a gente, para vocês. Para mim, como pesquisador sênior, eu estou louco para passear e visitar os stands da SBPC Jovem. Tá bom? Vamos passar aqui rapidamente um vídeo da galera chegando. Aí aqui já tinha começado a SBPC. Isso aí é garotada, isso aí são alunos do ensino médio, fundamental e médio, né? Chegando. É meio que o afluxo de gente. Você imagina, se a gente quer trazer, pessoal de exatas, vamos lá, 20 mil crianças aqui, em 5 dias, quantas crianças por dia? 4 mil, né? Está devagar aí. 4 mil crianças por dia são quantas crianças por turno? 2 mil, né? Tá fácil. 4 por 2, galera, pelo amor de Deus. 2 mil. Se em cada ônibus couberem 40 crianças, quantos ônibus dão por turno? Hein? 2 mil crianças por 40. 50 ônibus. 50 ônibus chegando de manhã, vocês acham que é fácil? Não, né? Pois é. Mas a gente vai fazer. Com a ajuda de vocês, inclusive. Então, aí a galera chegando, tá bom? Vou passar. Aqui é um vídeo da fila enorme. Ou esse é aquele vídeo rápido que está em time-lapse? Ah, isso aí é legal que é time-lapse, a gente perde menos tempo. Então, isso aí é a fila de entrada para a SBPC Jovem. Né? A galerinha aí, é claro, tem coisas fora também, e aí o pessoal dentro da SBPC Jovem, já brincando com realidade aumentada, aí no Museu da Ciência, vendo os telescópios, conhecendo um pouquinho. Vou já falar. Bem, aqui pesquisadores, ó. Pesquisadores. Eu preciso que vocês vejam com muita atenção, tá? Porque eu estou falando tudo isso da SBPC Jovem, mas a terceira avaliação de vocês vai estar vinculada à SBPC. Então, quer dizer, faz parte do projeto Newton, por isso que eu estou aqui, entendeu? Com vocês também. Né? Bem, a SBPC na UFPR ainda, aqui é só a fila de entrada para a SBPC Jovem, eu não vou mostrar. Isso aqui é legal de mostrar para vocês terem ideia como é que são as experiências, o que eles mostram para a criança. A brincadeira não é apresentar um banner não e ficar lendo para a criança, não. É isso aí que é para fazer. Ó. Os estandes são todos nessa natureza. Né? Pode passar o vídeo, apertar no play, por favor. Play. Ele está apresentando um experimento, né, para os jovens. É obrigatório que seja interativo. Claro que tem um detector de presença aí, tem organização. Mesmo não ouvindo o que ele está falando, você sabe sobre o que ele está dizendo. Parece que ele está se divertindo, ele, né? Pois é. É esse tipo de coisa que as pessoas vêm para cá. Não é para ficar ouvindo blá 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 de ciência só, não.
É para você vir, experimentar, sentir, ter contato com a ciência, conversar com os pesquisadores, tirar dúvida, encher os pesquisadores de dúvida, sejam eles adultos ou crianças, porque a gente vai ter pesquisadores crianças também apresentando. Então, essa é a pegada da SBPC Jovem. É isso que vocês vão ter, as centenas de estandes dentro da SBPC Jovem. Aqui um outro pesquisador, né, que estava bombando lá no Paraná, vamos mostrar o vídeo dele, e ele está aí porque ele... direito, mas ele fala que concorreu a um prêmio de inovação, tudo, blá, blá, blá. Bem, é basicamente isso. Eu trouxe porque ele bombava lá nas redes, lá no Paraná, nas redes sociais, ele fazia sucesso, né, apresentando as coisas dele, tá bom? E é um bom pesquisador, assim, caminhando no sentido. Aí mais fotos dos garotos, aqui provavelmente uma experiência, eu acho que é de biologia, né, parece ser de biologia, ou de... talvez de geologia, eu não sei o que, é que são essas amostras. Aqui com o mascote da SBPC, que era uma gralha azul, né? O nosso mascote está sendo composto, mas não vou falar nada. Aqui mais pesquisadores, a garotada ali, esse aqui é de robótica, com certeza, não sei se é robótica, aqui parece ser robótica, né? Conversando com a galera. Tem áreas fora, que é a área gamer que eu falei para vocês, que tem um negócio lá com videogame, a gente vai fazer a área gamer também, porque isso faz parte também da nossa cultura, com tecnologia, a galera gosta. E eu vou mostrar, a última coisa que eu vou mostrar para vocês da SBPC Jovem, eu estou demorando mais na SBPC Jovem, que é o que nos interessa mais, mas vocês vão ver que a reunião anual da SBPC não é só ciência, né? Tem também a parte cultural, a parte artística, a parte de gastronomia, e que a gente vai mostrar rapidamente depois. Mas aqui, essa ainda faz parte da SBPC Jovem, é uma parte que chama ciência móvel. O que é ciência móvel? São caminhões, trucks, ônibus, vans, que levam ciência de forma móvel para instituições, para escolas, e a gente vai trazer eles também para a SBPC Jovem. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, aquele lá de educação ambiental, Rebimar, né? Esse aqui é da Fiocruz, esse aqui é o Ciência Móvel da Fiocruz, ponto da UFMG, outro da Fiocruz, do Museu da Vida, né? Aqui dentro dessas carretas. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é mais legal ver o vídeo do que ficar falando. Vamos ver esse vídeo aí para vocês entenderem o que é. E eu queria que vocês vissem, imaginando você, criança, entrando nisso aí, ou as nossas crianças entrando. Por favor, querido. Opa. Não. Volta. É só para dar o play. Obrigado. Liga da Ciência, Museu da Vida, Zika Buzz e muito mais. A 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, conta com um encontro de museus e laboratórios itinerantes, que introduzem as crianças a diferentes temáticas de uma forma dinâmica e divertida. Em formato de micro-ônibus, ônibus e caminhões, os museus fazem parte da programação da ciência móvel e funcionam no Centro Politécnico durante a SBPC Jovem. Um dos espaços de visitação é o Missão Gênese, uma jornada nanocientífica, que difunde o conhecimento sobre autocuidado e prevenção de câncer entre o público jovem. A Missão Gênese, ela é o nosso projeto de educação, né, à distância, né, que a gente pode dizer assim, né? Por que educação à distância? Porque antes mesmo do professor entrar nessa experiência, porque é um projeto para a escola, ele tem uma capacitação em EAD, né? Então ele consegue ser capacitado com a informação sobre o câncer. Aí a Missão Gênese, ela fica na escola, né? Aí tem toda essa experiência gamificada que vai abordar assuntos como prevenção primária, prevenção secundária e o tratamento do
do câncer, de forma lúdica, né? Dentro da SBPC, esses espaços de conhecimento itinerante se aproximam ainda mais de um público jovem, despertando o interesse das crianças sobre assuntos importantes. Porque tá tendo crianças, né, adolescentes, tem vários públicos, então a gente tem estratégias diferentes para cada um, né, para os menorzinhos, para os mais velhos. Eles estão achando incrível. Olha que tá entrando uma turma agora. Eles ficam super surpresos, encantados, né, com a tecnologia da carreta, né? A carreta tem toda gamificada, tem o som, o ambiente, né, toda a estrutura. Então, o câncer tem cura quando é descoberto com antecedência. Então, educar, conhecimento, amor salva vidas. Não sei se vocês conseguiram fazer o exercício mental de se imaginar criança entrando numa carreta dessas. Porque toda vez que eu penso, né, eu criança, eu acho que eu ia alucinar, entendeu? E a gente tem que trazer nossas crianças para ver isso. Vocês têm que ver também, né? Que nunca viram, eu também nunca vi, nunca entrei numa carreta dessa, também quero ver. Então, basicamente, isso que eu queria mostrar da SBPC Jovem para vocês, tá bom? E talvez por vocês estarem entrando na universidade agora, conhecendo o universo da universidade, talvez vocês não consigam ter noção exata. Mas a gente que tem um pouco mais de experiência, eu, professor Raimundo, vocês podem conversar depois com eles. Não é um negócio muito fácil para nós, alunos daqui do Norte, termos a oportunidade de participar desse tipo de coisa. É difícil, não é fácil. Eu, na minha graduação toda, eu consegui ir para um encontro nacional, né, em Natal. Foi difícil, eu só consegui porque eu pedi a passagem para o governador numa carta manuscrita, mas ele me deu uma passagem de ônibus, e aí eu peguei o ônibus e fui sozinho lá para Natal. Não é fácil. E a gente tem uma oportunidade de ouro. Vocês têm uma oportunidade de ouro. E vocês têm uma oportunidade maravilhosa. Você quer fazer uma pergunta, querida? Faça. Peraí, eu acho que eu preciso levar o microfone para você. Levo lá? Tá preocupado com o horário? Eu sei, mas pergunta rapidinho. Vai. A inscrição é feita gratuitamente, né? Só que para participar de oficinas e minicursos a gente tem que pagar. Aí vai ter uma taxa, só uma taxa geral para a gente participar de cada oficina e minicurso que a gente quiser, ou vai ser para cada minicurso e oficina que a gente quiser fazer? Como é seu nome, querida? Alana? Aleandra. Obrigado, Aleandra. É uma boa pergunta. Não, normalmente você paga uma inscrição só. Você paga uma inscrição, agora eu não sei quais são as regras, em quantos minicursos você pode participar. Isso daí é coordenado pela SBPC Nacional, não é SBPC local. Essas inscrições são todas no site da SBPC Nacional. Então, Pois é. E o que eu queria falar da participação de vocês? Né? Duas coisas. Então, volta aqui rapidinho, eu vou só passar rapidinho, antes de falar, eu vou passar um atrás do outro, porque a gente não tem mais tempo. Só para mostrar que tem mais coisas na SBPC. Expotec é como se fosse a SBPC Sênior. É onde fica uma outra tenda enorme do tamanho da SBPC Jovem, onde empresas de tecnologia são convidadas a vir participar. Elas têm estandes e lá é onde vão circular principalmente... Olha, outro planetário lá dentro. Os jovens vêm aqui também, mas a SBPC é tão importante do ponto de vista nacional, da política nacional, que já estão confirmados 5 ministros para virem participar da SBPC. 5, incluindo aí ministro da Educação, ministra da Tecnologia e, importante também, a nossa ministra da Saúde, que é uma pesquisadora renomada, a Nilce, entendeu? E deve ser aberta pelo próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Teatro da Paz. Então, mas só apresentar aqui, além da Expotec, SBPC Cultural. Você tem toda uma parte, tem um vídeo muito bacana. A tenda gastronômica, a da cultura gastronômica que a gente vai ter. E a da economia popular e solidária. Tá bom? Então isso não dá para a gente falar muito por causa do horário, mas vai ser um ambiente riquíssimo que você vai ter oportunidade de participar. Aí 2 coisas que eu queria falar com vocês para finalizar. Uma, que é importante, a terceira avaliação de vocês no Projeto Newton, esse ano, excepcionalmente, ela vai estar vinculada à SBPC. Como é que vai ser feito? Quais que são os detalhes disso? Né?
os professores, a equipe está imbuída, está tendo a tarefa de ter a ver com a nossa disciplina de cálculo e com matemática, com atividades na SBPC. Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser explicado na segunda-feira para vocês pelos professores, né? Pelos professores da disciplina, e isso vai estar relacionado, a nota da terceira avaliação de vocês vai estar relacionado a atividades ligadas à SBPC. Então, é muito importante que vocês estejam antenados. Para além disso, aí eu vou dizer para vocês, independente da questão da nota, questão de estar ligada à avaliação de vocês, só a SBPC em si é uma oportunidade que vocês não podem perder de jeito nenhum. Provavelmente não terão outra na vida acadêmica de vocês. Até pode, se você conseguir passagem e depois ir para o Sul, né, para as outras SBPCs, mas essa oportunidade é de ouro e é na nossa casa. Agora, uma última observação que tem a ver com a pergunta que ela fez, que a Leandra, é isso? Fez sobre a questão de pagamento de taxa de inscrição. Porque ela tem razão, se você vai pela inscrição gratuita, você não tem direito a fazer minicurso. Você não poderia dar minicurso para 12 mil pessoas que se inscrevem, né? Não dá. Mas, é assim, vocês têm hoje uma oportunidade ainda maior do que simplesmente visitar a SBPC. Vocês, alunos da universidade, têm a oportunidade de ter no currículo de vocês que vocês ajudaram a construir a SBPC, a fazer junto conosco, comissão organizadora SBPC. Do que eu estou falando? Está hoje aberto o edital de monitoria da SBPC. Qualquer aluno da universidade, até de escolas do ensino médio, mas da UFRA, da UEPA, do IFPE, pode se inscrever para ser monitor na SBPC. E você sendo monitor, você vai ter, dentre outras coisas, no seu currículo, o fato de você ter participado da organização e da construção dessa que a gente aposta vai ser a reunião anual da SBPC mais bonita que já houve no Brasil. Então, todos vocês, e para os que se inscreverem como monitores, que vierem trabalhar, você pode ser monitor na SBPC Cultural, na SBPC Jovem, na Expotec, nos eventos de pesquisa. Para esses, a inscrição é gratuita e você pode fazer o curso sem pagar. O curso, e é claro que aqueles monitores que tiverem, eu quero apresentar um trabalho, talvez não seja o caso de vocês que estão começando agora, quero participar de tal coisa, a gente vai se organizar para que o monitor possa exercer a monitoria dele na SBPC e que também possa cursar no horário do curso, entendeu? É basicamente isso, queria deixar o convite para vocês participarem da SBPC, se inscreverem como monitores. O nosso site, vocês decoraram, né? sbpc.fpa.br, você vai lá em SBPC Jovem, lá está procura lá, edital de monitoria, lá tem todas as instruções para vocês se inscreverem como monitores. Tá bom? Tem pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta que não seja sobre a avaliação que é na semana que vem, só na segunda? Tá bom? Ok, vamos participar da SBPC? Vai ser uma festa maravilhosa e eu espero contar com vocês todinhos já na monitoria, antes da SBPC encontrar vocês na monitoria, tá bom? Tchau, gente. Obrigado, prazer estar com vocês. Viu?